Olá, tudo bem? Descansou? Tomou sua água? Fez o polichinelo? Eu já tomei minha água, tô pronto pra gente continuar aqui. Bora lá? Bom, agora a gente vai pensar sobre os cálculos. Adição, subtração e sinal de igual. Bom, eu vou falar sobre os sinais aqui de uma forma talvez diferente do que você tem aprendido, tá? Mas eu gostaria que você pensasse no raciocínio, tá? É tudo cálculo simples, né? Mais, menos, de divisão e o sinal de igual. Mas eu queria que você tivesse a ideia, tá? Pega a ideia que eu estou transmitindo para você sempre abstrair no sentido assim, de ter noção para onde você está indo, o que pode estar acontecendo, né, com os cálculos, o que pode estar acontecendo na sua vida, o que pode estar acontecendo na economia, o que pode estar acontecendo com tudo. Tudo vai partir desse princípio básico da matemática, que é um sinal de igual. Vamos lá? Então vamos lá brincar com isso aí. Sinal de igual. O que significa de sinal de igual? O sinal de igual nada mais é, vocês estão vendo aqui, no próximo, vocês já estão vendo antes aqui, né? Ó, sacanagem. O sinal de igual nada mais é do que uma balança. Como tudo na vida, matemática é muito legal, né, cara? É um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Só que na vida, o equilíbrio nem sempre é o mesmo peso dos dois lados. Às vezes você tem um equilíbrio ali que puxa mais para um lado um momento, mais para o outro momento. Na matemática, o sinal de igual significa equilíbrio total. Total é 100%. Não tem meia boca. Não tem nada. Se um lado tem um peso, o outro lado tem que ter exatamente o mesmo peso. É igual. Não tem nada. 0,000000001 diferença? Não pode. Então tudo tem que ser igual. Tá bom? Então a primeira coisa que eu quero que vocês tenham isso na cabeça de vocês. Se você tem um sinal de igual, o que tem de um lado, o peso que tem de um lado, tem do outro. A conta que tem de um lado, o resultado vai ser igual. Tem que ser igual. Tá bom? O peso de um lado é um peso do outro. Então, para eu ficar no 0 a 0 no dinheiro, eu tenho que ganhar 10 e perder 10. Se eu ganhar 10 e perder 15, eu estou negativo. Certo? É isso. Então, não tem outra explicação. Tem que ser igual. Então, primeira coisa, tá? Então, se você tiver uma conta, de um lado tem o resultado 3, do outro lado tem o resultado 2, tá errado a conta. Por quê? Porque 3 é igual a 3. 2 é igual a 2. Não dá para 3 ser igual a 2. Na matemática é assim. Não tem tolerância. Não dá para tolerar. Ai, engraçado isso daí. Mas vamos lá. Beleza. Feito isso, olha o que eu quero que vocês pensem. Toda vez que a gente tem essa balança, a gente vai olhar causa e efeito. Toda conta, eu tenho uma causa de um lado e um efeito do outro. Para isso que serve o sinal de igual, para mostrar para a gente assim, se você fizer isso, acontece isso. Se você fizer isso, acontece isso. Agora, uma coisa só, rapidinho. Nem sempre a causa... Na conta, tá, galera? Na matemática. Às vezes você tem A é igual B mais C. Só que às vezes você tem, por exemplo, A mais B igual a C. Então, a causa e o efeito, independente do lado que ela esteja, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, a causa está do lado esquerdo, né, e o efeito do lado direito. Mas pode ser o contrário. O efeito do lado esquerdo e a causa do lado direito. Então, isso independe. O que é importante a gente saber é o seguinte. Sempre tem uma causa e sempre tem um efeito. É para isso que a gente vai usar matemática. Ah, para que serve matemática? Fazer um monte de conta, não sei o que lá. É para entender causa e efeito. Se eu como 5.000 calorias e gasto 2, está desbalanceado. Então, eu não tenho equilíbrio. Se eu não tenho equilíbrio, vai ter uma consequência. O aumento ou a diminuição de peso. Dependendo do quanto que eu como e dependendo do quanto que eu gasto. Então, causa e efeito, tá? Aqui a gente vai trabalhar com isso, causa e efeito, beleza? Espero que esse conceito seja é muito importante, tá, galera? Então, tudo que a gente está falando aqui é causa e efeito, beleza? Beleza. Vamos lá. Se a causa for positiva, ou seja, se eu tenho um sinal de mais ali, e o número, presta atenção, talvez vamos supor, eu tenho lá mais 5. Eu tenho um número positivo, né? Tá com sinal de mais. Se o 5 aumenta, mais 6, mais 7, 8, 9, 10. Se a causa aumenta, é a seta. O que acontece com o efeito? O efeito aumenta. Certo? Por quê? Se eu tenho 5 do lado direito, eu tenho 6, automaticamente 6 é igual a 6. Se eu tenho 7, 7 é igual a 7. Se eu tenho 8, 8 é igual a 8.
Então, se a minha causa aumenta, o meu efeito também aumenta. Então, é o conceito, tá, galera? Parece tão simples, tão besta, né, meu? É lógico que se eu... É igual. Se eu tenho 5, é igual a 5. Se eu tenho 6, é igual a 6. Se eu tenho 7, é igual a 7. Porque se é igual, não pode... A matemática não tem tolerância. Então, se eu aumento a minha causa, eu aumento o meu efeito. Beleza? Beleza. Se a causa tem sinal negativo. Se a causa tem um sinal negativo e esse número aumenta, o meu efeito diminui. Complicou, Humberto. Compliquei não, galera. Olha só. O sinal é de igual. Matemática não é intolerante, certo? Se eu tenho menos 1, o efeito é menos 1. Se eu tenho menos 2, o efeito é menos 2. Se eu tenho menos 3, o efeito é menos 3. O número inteiro ali, ele está aumentando. Só que ele está com sinal negativo. Se ele está com sinal negativo, menos 1, o menos 2 é menor que menos 1. Menos 3 é menor que menos 2. E assim vai. Então, se eu tiver um sinal negativo e esse número que está com sinal negativo aumentar, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, o efeito vai diminuindo. Tá bom? É uma regra de matemática, tá? Então, é simples. Se eu tenho menos 1, é menos 1. Menos 2 é menos 2. Menos 3 é menos 3. Então, o número está aumentando, mas ele é negativo. Então, ele está caindo. E aqui está caindo também. Então, se o número com sinal negativo aumenta, o efeito cai. Tá bom? Conceito básico. Eu espero que vocês estejam entendendo. Na verdade, é revisão isso aqui, tá, galera? Então, eu espero que vocês saibam. Mas vai ser bem legal isso aqui. Acompanha aí, fica aí. Beleza. Agora, vamos colocar letra no negócio para a gente entender. Vamos supor que eu coloque C de um lado e Y do outro. Beleza? O C significa alguma coisa e o Y alguma coisa, óbvio, né? A gente já viu isso daí na revisão, no encontro anterior. No encontro anterior não, foi agora, né? Que a letra serve para substituir, cada um vai colocar o número que corresponde à sua realidade. Beleza. Se o C aumenta, ó, eu acho que eu não comentei sobre isso, mas é importante. Se não tem nenhum sinal na frente da letra ou do número, ele é positivo, tá? Também é revisão de matemática, né, galera? Tem coisa que eu não vou lembrar de passar aqui. Não vou lembrar, tá? Se não tem sinal, o número é positivo. Então, quando não tem sinal ali, ó, eu já considero que o C é positivo e o Y é positivo, tá? Se o C aumenta, o que acontece com o Y? A gente já viu, ele aumenta. Beleza? E se o C diminui? Se o C diminuir é uma balança, o Y diminui. E aí, beleza. Beleza. Agora, eu vou colocar outro número, outra letra, um M. Só que agora, o M vai ser negativo. Ó, você viu que legal? Quando não tem sinal, é positivo. Não precisa nem pensar. É mais, tem um mais na frente. Agora, quando tiver um menos, quando o número for negativo, é obrigatório colocar o menos. Você não precisa colocar o mais quando é mais. Mas quando é menos, você precisa colocar o menos. Tá bom? E agora o número negativo? O que acontece? Se o meu M aumenta, 5, 6, 7, 8, é menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, o Y diminui. Beleza? A gente já tinha visto isso. E se o meu M diminui? É menos 10, vai para menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. Ele faz o quê? Com o efeito, né? O efeito aumenta. Tá? Então, se o meu M, um número negativo, tá? Se o número do M aumenta, o efeito, que é o Y, diminui. E se ele diminui, o efeito aumenta. Beleza? Beleza. Olha que balança bonita. Vamos lá, voltando. Então a gente tem, se o C aumenta, o Y aumenta. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. Eu vou colocar mais uma variável. Galera, outra coisa que eu não falei, eu acho que tem que ser natural para vocês. Se não for, aprenda. Olha só. Tudo que aparecer aqui a gente vai chamar de variável. Tá? Todos os números. Salário é uma variável. Comissão é uma variável. Investimento é uma variável. Juros é uma variável. Tudo é uma variável. Então, toda vez que aparecer uma letra, fala, é uma variável. Porque ela varia. A minha, a sua, é diferente. Seu salário é um, o meu salário é outro, certo? Ele é variável. O seu salário no tempo também muda. Você pode passar a ganhar mais, pode passar a ganhar menos. Ela é uma variável. Então, a gente vai usar como variável. Meu, já tô com a boca seca de novo. A gente vai usar como variável, beleza? Nossa, acho que ficou o som aí. Vamos lá. Beleza. Então, eu aumentei uma variável. Olha só, agora eu tenho C mais I. Ela é causa e o meu Y é consequência, é efeito. Se o C aumenta, o
que acontece com o y agora? Eu tenho duas variáveis, tá? Bom, se o c aumenta e o i não aconteceu nada com ele, o y aumenta. Bom, o i está parado. Então, se o c aumentar, o y aumenta. Beleza? E se o i aumentar? Bom, se o i aumentar e o c está parado, o y também aumenta. É justo, né? É uma balança. Se um aumenta, o outro aumenta. E se os dois aumentarem? Bom, aí que aumenta mais ainda o y, né? O y sobe demais. Então, se os dois aumentarem, o y sobe. Beleza. Agora, e se o c aumenta e o y cai? O que acontece? Perdão, se o c aumenta e o i cai, o que acontece com o y? Já não sei. Não dá para saber. Por quê? A gente tem que saber o quanto que o c aumentou e o quanto que o i caiu. Então já é mais difícil. Por isso que duas variáveis, quando começa a aumentar as variáveis, o cálculo fica mais complicado. Por quê? Porque eu não sei para onde está indo cada variável. Todas elas podem subir ao mesmo tempo, cair ao mesmo tempo. Umas podem subir ou cair e eu preciso saber qual é a proporção delas. Tá? Mas enfim, vamos fazer um teste aqui então. Vamos dizer que o c é 10 e o i é 5. Então se de um lado eu tenho 10 mais 5, teoricamente não, né? Objetivamente, eu tenho 15 do outro lado. Beleza? Então o primeiro, eu tenho 10 e tenho 5 de um lado. O resultado é 15 do outro, que é o efeito. Beleza? Beleza. Vamos lá. Agora o meu c aumentou. Ele foi para 13. E o i caiu, foi para 4. Então eu tenho um movimento para cima do c e um movimento para baixo do i. Quanto que vale o meu y? Ora, vale 17. Então veja, o c caiu. O c saiu de 10, foi para 13. E o i caiu de 5, foi para 4. Então um subiu, um caiu, meu resultado foi positivo. Eu tinha 15, passei para 10. Agora, vamos considerar aquele anterior e vamos para o próximo. O meu c aumentou de novo. Era 10, primeiro, né? Era 10 e passou para 11. E o meu i era 5, passou para 2. O que aconteceu com o meu resultado? Ele diminuiu. Em vez de 15, agora é 13. Então, eu preciso saber, aqui, ó. Eu preciso saber qual é o tamanho da movimentação para eu saber qual é o tamanho do efeito. Quanto que a causa está se movimentando? Então, no primeiro exemplo, ó, a gente tinha 10 no C e 5 no I. No segundo, o meu 10, ele aumentou, ó, o C aumentou. E o I diminuiu. Só que o resultado foi maior, ó, do que o anterior. Só que, se eu comparar esse primeiro aqui, ó, o meu C também aumentou aqui. E o meu I também diminuiu. Só que a proporção foi tão desproporcional que o resultado foi negativo. O efeito diminuiu. Tá? Então isso é muito importante, tá, galera? A gente tem essa noção. Então as variáveis, elas podem ir para cima ou para baixo. Você tem que saber o quanto que elas proporcionalmente, né? O quanto elas modificaram para saber se o seu efeito é positivo ou negativo. Beleza? Beleza. Voltamos então para o nosso efeito Y e a causa, que é o C mais I. Agora a gente vai acrescentar aquele M lá. Olha que legal. Ficou C mais I menos M. Olha que louco. O que pode acontecer agora? Galera, o C ele pode ir para cima ou pode ir para baixo, certo? O I pode ir para cima ou pode ir para baixo. E o M pode ir para cima, pode ir para baixo. O que vai acontecer com o meu Y? Eu não faço ideia. Enquanto eu não tiver os números, eu não sei. O que eu estou vendo aqui é uma fórmula. E essa fórmula me diz o seguinte. Eu quero o equilíbrio total. O meu efeito tem que ser igual à minha causa. O equilíbrio tem que ser total. Então, eu vou receber a informação do que é o C, do que é o I, do que é o M. E vou fazer as contas para ver o que aconteceu com o Y. Se ele está aumentando ou está diminuindo. Tá bom? É para isso que serve. Olha, tudo isso para falar do sinal de igual, galera. Tá? Vamos lá. Agora eu aumentei. Aí eu coloquei um monte de variável. 5. Olha que legal. Eu tenho um C. Eu tenho um I. Ó, o C é positivo. O I é positivo. O G é positivo. E eu tenho um mais ali que ele vai fazer uma conta entre parênteses. Lembra do parênteses? Já viu que parênteses a gente resolve primeiro, né? Que é o X. Que, ó, o X tem letra na frente. Ou tem número na frente do X? Perdão. Tem sinal na frente do X? Não tem, né? Então ele é mais. Ele é positivo, né? E o M é negativo. Então eu tenho isso aí agora. O que eu preciso fazer? Primeira coisa. Eu dei um monte de letra aí. Um monte de variável. Eu preciso saber agora o que é isso daí. O que são essas variáveis? Então vamos dar nome aos bois? Perdão. Primeiro, todas elas podem variar para cima ou para baixo. Tá? Então o que acontece com o meu Y? Não faço a mínima ideia. Porque eu não sei o que está acontecendo. Preciso dos números. E eu preciso primeiro
saber o que são elas. Então vamos lá, vamos dar nome aos bois. Vamos chamar o C de alguma coisa, por exemplo, consumo. É o C, né? Chamar de consumo. O que é esse consumo? É o quanto você consome todo mês, quanto eu consumo todo mês, quanto cada brasileiro consome todo mês. A família consome, as empresas consomem, todo mundo consome. Então é consumo. O que é o I? O I vamos chamar de investimento. Investimento que o mercadinho faz quando ele compra um freezer novo, é a padaria, né, que reformou a padaria, é uma empresa que ela vai abrir uma nova filial, é uma empresa de transporte que comprou mais carro. Então estão fazendo investimento. Então é investimento. Todo mundo está fazendo investimento. E o G? Vamos chamar o G de gasto do governo. Então o governo está gastando. O governo constrói estrada, o governo paga funcionário, paga professor, paga médicos, paga professores, médicos, policiais, tem os seus funcionários públicos. O governo tem todos os gastos dele, né? Então, gasto do governo. O que é o X? Vamos chamar o X de exportação. De exportação. Exportação. Então, tudo que o nosso país exportou, tudo que o Brasil exportou, vamos chamar de X. E o M? O M vamos chamar de importação. Então, M é tudo que importou. Então, importações. Então, a gente deu nome aos bois. Agora, como eles estão variando para cima ou para baixo, o que a gente precisa? A gente precisa saber quanto que é o consumo de hoje, quanto que é o investimento de hoje, o gasto do governo, a exportação, a importação. E é uma fórmula. Simplesmente alguém criou essa fórmula. Vocês entenderam a ideia? É uma balança. Ela precisa ter um equilíbrio. Tá? E com esse equilíbrio, você vai pegar o C, vai substituir por um número, que você vai descobrir qual é o consumo. Só você precisa entender qual é o consumo. Qual é o investimento. Você vai somar todos eles. O que tiver para cima vai aumentar o Y, o que tiver para baixo vai diminuir o Y, e assim vai. Você já entendeu a lógica. É conta de mais e de menos. Entendeu para que servem as letras, né? Nas fórmulas? É para isso. Você põe a letra, monta uma fórmula, e aí você dá um nome para cada uma delas. E assim você tem uma fórmula e entende ela de forma fácil. Isso é muito simples. Se eu der um número para vocês não conseguem fazer essa conta? De mais, de menos? Vocês já sabem que o parênteses é primeiro, faz a subtração ali, depois é só soma tudo. Você vai descobrir o Y. Muito fácil, não é? Então, é isso aqui. Vocês acabaram de fazer, acabaram de aprender a fórmula do PIB. É assim que se calcula o PIB de um país. Você pega todo o consumo do país, todos os investimentos, gasto do governo, exportação menos importação, e você descobre qual é o PIB de um país. Simples assim. Olha só, começamos ali com o sinal de igual e chegamos à fórmula do PIB de um país. Qualquer país, todo país do mundo faz o cálculo do PIB basicamente com essa fórmula. Claro que ela vai ser quebrada, né? Consumo, tem um monte de formulinha dentro do consumo, investimento, o gasto do governo, exportação, importação. Mas é o cálculo. É isso, é assim, cálculo PIB. Beleza? Olha só, hein? Foi legal, não foi? Fala aí. Eu gostei. Bom, é isso. Então a ideia é essa, galera. Sinal de igual é sempre o equilíbrio. A gente vai colocar variáveis de um lado, variáveis do outro. Algumas serão causas, outras serão efeitos. E elas se movimentam. E a causa vai se movimentar e vai gerar um efeito diferente. Para mais, para menos e tal. Beleza? Lembre-se, é um resumo. Teoricamente vocês já sabem isso daí. Segunda parte. Vamos lá. A gente já viu a variação, né? No sinal de igual, quando um aumenta, o outro aumenta, quando diminui, o outro diminui. Agora eu quero que vocês pensem no seguinte. Outra abstração. Tem que ser abstração, tá, galera? Tipo, na sua cabeça tem que estar claro isso aí. Toda vez que uma seta está indo para cima, ou uma seta está indo para a direita tá para onde para vocês? Eu nem sei, para mim tá para cá, assim, ó. Tá, para vocês acho que é para cá, assim, né? Então, quando tá para cima ou para a direita, o número está aumentando. Sempre que tiver para cima e para a direita, está aumentando. E sempre que tiver para baixo, para a esquerda, está diminuindo. É um outro conceito. Para cima e para a direita, os valores aumentam. Para baixo e para a esquerda, os valores diminuem. Guarda isso. Para cima e para a direita aumenta, para baixo e para a esquerda diminui. Como é que a gente vai ver isso aqui? Vai ver assim mais ou menos, ó. Então tudo que eu tenho aqui, ó, que está indo para cima ou para a direita, o valor aumenta. Toda vez que eu estou vindo para a esquerda ou para baixo, o valor diminui. Não quer dizer desse cruzamento aqui não, tá, galera? Daqui, ó, de qualquer ponto, se está indo para a direita, o valor está aumentando. Está aumentando, está aumentando, está aumentando até o infinito. Se está vindo de baixo para cima, está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando até o infinito. E o contrário é verdadeiro.
Se vier da direita para a esquerda, se estiver indo para a esquerda, está diminuindo, 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 diminuindo até o infinito. E se estiver descendo para baixo, está diminuindo, diminuindo, diminuindo até o infinito. Beleza? Tudo bem, galera? Esse daí tem que ser um conceito básico, porque já viram, né? É óbvio, né? É o conceito básico de um gráfico cartesiano. Vamos lá. Agora vamos lá, vamos só ver os números aqui. Se uma pessoa não altera seus gastos, que são de 5, o que acontece se seu salário aumenta? Ou seja, ela gasta 5 todo mês. O que vai acontecer se o salário dela aumentar? Então vamos supor, o salário dela aqui, ó, salário, ó, direita aumenta, 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 para cima aumenta, 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 para baixo diminui, 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 para a esquerda diminui, 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 beleza? Ela ganha 10, ela gasta 5. Qual que é a poupança dela? Salário, causa, poupança, efeito. Qual que é a poupança dela? Se ela ganha 10 e ela gasta 5, a poupança dela é 5. Certo? 10 menos 5. Se ela passar a ganhar 20, dobrou o salário dela. Só que ela não mudou o gasto. Lembra que está aqui, ó? O gasto dela continua 5. Então ela começa a poupar 15. Se ela ganha 30, ela poupa 25. E se ela ganha 40, ela poupa 35. Então, o que representa esses pontos é aonde essa linha aqui, ó, do 10 vai estar relacionada com o 5 aqui, ó. Aonde eu ligo os dois, ó. Tem uma linha reta aqui. Então, tudo isso daqui vai ter uma linha reta aqui, ó, linha reta, linha reta. Então, aqui tem uma linha imaginária e aqui tem uma linha imaginária. Eu junto as duas aqui, ó. Aqui eu vou juntar as duas. A gente vai ver gráfico mais pra frente. E a gente vai juntar duas aqui e juntar duas. O que é esse ponto aqui, ó? É esse 40 com esse 35 aqui, ó. Tá? Aí aqui vem uma linha e a gente traça o gráfico. Basicamente isso daqui é o princípio para a gente entender esses gráficos assim. Beleza? E é isso, galera. Terminamos essa revisão. Foi bem legal, eu acho legal, né? Pô, tentei fazer um negócio que ficasse bem dinâmico, mas para aprender matemática básica, regra de matemática, né? E aquele negócio da balança é muito importante, as variáveis movimentando como causa e você tendo um efeito. Pô, a gente vai estudar, vai ver muito isso daí, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro, né? Para quem já conhece matemática, espero que tenha vindo uma ideia diferente aí, né? E é isso, a revisão é essa, tá? A partir de agora a gente vai entrar em conceitos mais de matemática financeira e vamos batalhar, vamos aprender, vamos adquirir conhecimento para melhorar nossas lentes e enxergarmos possibilidade onde os outros não veem, tá bom? Beijão no coração de vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau!